Sabe quando a gente fala que vai assistir ao culto? Essa palavrinha assistir é tão comum, né? Mas será que ela dá conta do que realmente acontece ou do que deveria acontecer em um culto cristão? A gente vai mergulhar fundo na anatomia de um culto para entender essa questão. Pois é, no fundo, a pergunta que a gente vai tentar responder é essa: o que realmente significa ir à igreja? A resposta, como a gente vai ver, pode mudar completamente a nossa perspectiva. E aqui a gente já começa com um contraste principal. De um lado, tem a ideia de assistir. Isso nos coloca numa posição de plateia, sabe? Avaliando se a música foi boa, se a pregação foi legal. Uma postura bem passiva. Mas, do outro lado, a Bíblia nos chama para participar. E essa palavra muda tudo. A gente sai do papel de espectador e se torna um ofertante, um participante ativo. Então, para a gente entender essa anatomia direitinho, nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente vai questionar essa ideia do culto como um show. Depois vamos falar sobre o seu fundamento, que não dá para negociar, a palavra. Aí vamos ver como a congregação responde a isso, com oração e cântico. Em seguida, o lado comunitário da comunhão. E por fim, a gente junta tudo para sacar o que é o verdadeiro encontro. Vamos lá então, para o nosso primeiro ponto. Culto é para assistir ou para participar? A chave para a gente destravar todo o resto está aqui, em entender que a ideia central da Bíblia é participação e não observação. E olha, esse versículo de Romanos é a base de tudo. Ele não fala sobre observar, mas sobre apresentar o nosso próprio corpo como sacrifício. O culto não é algo que a gente vê, mas algo que a gente é e que a gente faz. É uma entrega total, um ato de participação. Não tem nada a ver com a performance para espectadores. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é o fundamento de onde todo o resto sai, a palavra. Esse é o centro, a autoridade máxima, aquilo que não pode faltar num culto cristão de verdade. A instrução bíblica aqui é super clara. Em 1 Timóteo, a ordem é para se dedicar à leitura pública, à exortação e ao ensino da Escritura. Desde o comecinho da igreja, essa tem sido a marca de uma adoração autêntica. Deus fala através da sua palavra e o povo responde. E o que acontece quando a palavra sai do centro? Bom, as consequências são sérias. O culto perde sua autoridade divina, ele passa a ser focado na experiência humana e, no final das contas, corre um risco gigante de virar só um encontro social e não um encontro com o Deus vivo. E quando a palavra não é o centro, interpretada por Cristo, a gente corre o risco de cair em duas valas. De um lado, o liberalismo, que basicamente joga fora a autoridade da Bíblia e foca na satisfação humana. Do outro, o legalismo, que adiciona um monte de regras humanas e foca no esforço da gente. No fim, os dois tiram Cristo do centro. Ok, se Deus fala através da palavra, como que a congregação responde? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a resposta. E ela se manifesta de um jeito muito poderoso na oração e no cântico. A oração do culto não é só uma lista de pedidos, sabe? Ela tem um fluxo, um caminho bíblico. Começa com a invocação, pedindo a presença de Deus. Daí vai para a adoração, reconhecendo a grandeza dele. Passa pela confissão dos nossos erros e se abre para a intercessão, orando uns pelos outros e pelo mundo. É um diálogo, uma conversa estruturada com Deus. Por isso o ponto aqui é crucial. Um culto que tira a oração bíblica focada em Deus corre um sério risco de virar só uma terapia em grupo. A gente pede o encontro divino e fica só com palavras de autoajuda. A outra grande resposta à palavra é o canto congregacional. Colossenses nos ensina a cantar salmos, hinos, cânticos espirituais uns para os outros. Não é um show de poucos para muitos, mas uma participação de todos. A música no culto tem uma função pedagógica, de ensino muito profunda. Ela ensina a palavra, renova nossa esperança, nos chama para a missão e é um jeito de expressar gratidão e até confissão. É uma ferramenta para construir a fé, não para entreter. Quando a congregação se cala para só assistir os profissionais, essa essência participativa se perde totalmente. Vamos em frente. Como é que tudo isso se manifesta no corpo da igreja, na prática? É o nosso quarto ponto, a comunidade, que se expressa na comunhão e nas ordenanças. A unidade da igreja era uma preocupação enorme de Jesus. Nessa oração, ele liga diretamente a união dos cristãos com a credibilidade do evangelho para o mundo. Ou seja, a nossa união não é só para a gente se sentir bem, é parte fundamental da missão. Mas que tipo de união é essa? Não estamos falando de um clube social. A verdadeira comunhão bíblica, para ter significado de verdade, precisa estar firmada na palavra de Deus, com Cristo sendo o centro de tudo. Sem isso, a união fica superficial.
E dentro dessa vida em comunidade, Jesus deixou 2 cerimônias cheias de símbolo, que a gente chama de ordenanças. O batismo, que é como a porta de entrada, o testemunho público de uma vida nova. E a ceia do Senhor, que é uma lembrança constante do sacrifício dele, que nos une e renova nossa esperança até ele voltar. E agora, finalmente, vamos juntar todas essas peças. Nosso quinto e último ponto nos leva à grande conclusão. Afinal de contas, o que é o encontro verdadeiro? E aqui está a grande ideia que amarra tudo. O culto cristão não é um evento, é um encontro. É o povo de Deus se encontrando com o próprio Deus. A palavra está no centro, a nossa resposta vem em oração e cântico, e a gente expressa isso em comunhão. E tudo isso serve a um único e grande propósito, a glória de Deus. Isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo, mas agora com uma profundidade bem maior. Cada culto é uma escolha. Vai ser um esporte para a gente assistir da arquibancada, avaliando a performance? Ou vai ser um encontro divino, onde a gente participa ativamente na adoração? A resposta para essa pergunta, no fundo, define tudo.